Imagine viver em um corpo frágil, incapaz de falar, de se mover com precisão ou de explicar o que está sentindo. Agora, imagine que cada desconforto, cada necessidade básica, cada susto ou incômodo só pode sair de você através de um som, um choro. Para o bebê, o choro não é ruído, é linguagem, é sé, é um pedido de ajuda. É como ele diz: estou com fome, estou com medo, minha barriga dói. O problema é que muitas vezes os adultos tratam esse código como ruído branco, ignoram, rotulam como birra, ou pior, confundem uma dor com fome, um cansaço com cólica, e prolongam o sofrimento da criança. Saber interpretar esse choro não é um luxo de pais super preparados. É um direito do bebê e uma habilidade fundamental de quem cuida. Neste vídeo, você vai aprender o que os especialistas chamam de linguagem do choro. Uma forma prática, validada e emocionante de entender o que seu bebê está dizendo, sem dizer uma palavra. Nos anos 2000, uma australiana chamada Priscilla Dunstan, que tinha uma memória auditiva extraordinária, e também era mãe, começou a notar padrões repetitivos nos sons emitidos por seu filho. Ela catalogou esses padrões e percebeu que cada tipo de necessidade gerava um som diferente, um reflexo natural do corpo do bebê. Ao estudar centenas de bebês em diversos países, ela percebeu: todos eles emitiam os mesmos sons reflexivos para as mesmas situações. Nascia então o método Dunstan Baby Language, validado em várias pesquisas, e hoje utilizado em hospitais, creches e consultórios pediátricos ao redor do mundo. A ideia é simples. Antes de o bebê chorar de forma intensa, ele emite pequenos sons, quase como sussurros codificados. Se o cuidador identifica esses sons logo no início, pode agir rápido e aliviar o desconforto, antes que o choro se torne desesperador. Ou seja, é possível prever e acalmar o bebê com muito mais eficiência e fortalecer o vínculo com ele como nunca antes. Vamos direto ao ponto. Segundo o método, existem 5 sons básicos emitidos por quase todos os bebês do mundo antes dos 3 meses de idade. Primeiro, o som né, que indica fome. Ele é causado pelo reflexo de sucção. A língua empurra o céu da boca e o som sai como um né. Segundo, o som e, que representa a necessidade de arrotar, e é curto e seco, e vem do ar preso no esôfago. Terceiro, temos o reair, geralmente ligado à dor de gases ou cólicas. O som sai com mais esforço, acompanhado de caretas e dobrar das pernas. Ou quarto, some ré, sinal de desconforto geral, fralda suja, calor, frio, roupa apertada. E por último, o OQ significa sono. É um som longo como o bocejo, geralmente com os olhos piscando lentamente. Imagine ter um manual auditivo do seu bebê. Agora você tem. Esses sons são reais. Você pode ouvi-los nitidamente como se fossem palavras. E o mais importante, responder com assertividade. Mas nem tudo está nos ouvidos. O corpo do bebê também fala. Por exemplo, quando ele está com fome, além do som né, ele faz movimentos com a boca, vira a cabeça procurando o peito ou a mamadeira. Se estiver com gases, pode arquear as costas ou levantar as pernas com força. Quando sente desconforto físico, como calor ou fralda suja, ele se agita, abre e fecha os punhos, fica irritado. E se for sono, o olhar perde foco, a cabeça cai de lado e o choro vem mais fraco, como um pedido de descanso. Observar esses sinais visuais ao mesmo tempo em que escuta o som do choro cria uma leitura completa, quase como legendas corporais. E aqui vai um conselho direto. Quanto mais cedo você atende, mais fácil fica acalmar. Quanto mais tempo você ignora ou hesita, mais intenso se torna o choro, e mais difícil será acalmar. Por isso, a escuta ativa e a observação são seus maiores aliados nesse processo. Aqui vai um passo a passo prático, que você pode decorar ou até colar na parede do quarto. Primeiro, verifique o som do choro. Tente identificar entre né, e aí, ou. Segundo, observe o corpo está encorrendo, pernas, virando o rosto, mão fechada, suando. Terceiro, verifique fralda, temperatura ambiente e posição. Quarto, faça o toque reconfortante. Braços colados, voz calma, olho no olho. Quinto, se for cólica, experimente massagem circular na barriga ou posição de bicicleta com as pernas. E lembre-se,
Cada bebê tem seu tempo e suas nuances. Não se cobre por não acertar de primeira. O aprendizado é constante, mas com esse guia, você vai errar muito menos e se conectar muito mais. Infelizmente, muitos pais e cuidadores ainda acreditam que deixar o bebê chorar um pouco faz bem. Essa crença, além de ultrapassada, pode ser prejudicial ao vínculo e ao desenvolvimento emocional da criança. Estudos mostram que o choro prolongado eleva os níveis de cortisol no cérebro do bebê, o hormônio do estresse, o que pode afetar a formação de conexões cerebrais, especialmente nos primeiros meses. Outro erro comum é tentar calar o choro com distrações, barulhos ou mamadas fora de hora, confundindo ainda mais o bebê. O choro não deve ser interrompido com soluções rápidas. Ele deve ser compreendido. Ignorar ou minimizar esse código emocional pode fazer com que o bebê aprenda, ainda nos primeiros meses de vida, que suas emoções não importam. E ninguém quer isso. Seu filho merece ser ouvido, mesmo sem palavras. Quando você aprende a ouvir o choro do seu bebê com atenção e empatia, você não está apenas resolvendo um problema imediato. Você está ensinando, desde o berço, que ele será acolhido, compreendido e respeitado. Esse aprendizado forma a base da autoconfiança, da segurança emocional e até da forma como ele vai se relacionar com o mundo no futuro. Ouvir é amar. Acolher é proteger. E entender esse choro é um dos maiores presentes que você pode dar a quem ainda não sabe falar. Acredite, seu bebê sabe exatamente o que quer. Cabe a você aprender o idioma. E se você chegou até aqui, é porque já está fazendo isso melhor do que imagina. Embora a linguagem do choro seja incrivelmente precisa, existem situações em que o som não se encaixa nos 5 padrões descritos. E é aqui que muitos pais se confundem e, Sam Queer, ignoram alertas importantes. Por exemplo, se o bebê chora de forma constante, em um tom muito agudo, sem pausas, com rigidez no corpo ou acompanhado de outros sintomas como febre, vômito, recusa para mamar, manchas ou dificuldade para respirar, isso pode indicar um problema de saúde, e não uma simples necessidade fisiológica. Nesses casos, não se trata mais de interpretação emocional, mas sim de um pedido de socorro que exige avaliação médica imediata. Por isso, aprender o que é normal no choro do seu bebê cria um parâmetro muito útil. Quando esse padrão muda, você percebe mais rápido. Pais que dominam a linguagem emocional do choro também desenvolvem um radar mais afiado para perceber quando algo não está certo. E isso pode ser decisivo para a saúde da criança. Uma das formas mais eficazes de evitar choros constantes é estabelecer uma rotina previsível para o bebê. E não estamos falando de rigidez, mas de previsibilidade emocional. Quando o bebê começa a entender que existe um padrão para alimentação, banho, sono e aconchego, o corpo dele entra em um estado de regulação mais eficiente. O sistema nervoso, ainda em formação, se sente mais seguro, menos reativo. E com isso, o choro diminui. Por exemplo, se o bebê sabe que depois do banho, vem o momento do colo e do leite, ele chora menos porque o cérebro associa aquele ritual. E isso vale também para os pais ter uma rotina. Reduz o estresse, a ansiedade e melhora até a tomada de decisões. Portanto, além de ouvir o choro, criar uma estrutura emocional previsível é uma das formas mais poderosas de acolher e proteger. É como dizer, sem palavras, está tudo bem. Eu sei o que você precisa, e estou aqui por você. Muitas vezes, a responsabilidade de entender e acalmar o bebê recai exclusivamente sobre a mãe. E isso é um erro tanto emocional quanto prático. A linguagem do choro pode e deve ser aprendida por todos que cuidam do bebê. Pai, avó, babá, madrinha, quem estiver presente. Quando todos estão alinhados na escuta e na resposta emocional ao bebê, cria-se um ambiente mais seguro, mais coerente e com menos sobrecarga individual. Imagine um pai que reconhece o som né e prepara o leite enquanto a mãe acolhe o bebê no colo. Isso reduz a tensão, fortalece o vínculo entre pai e filho e promove igualdade no cuidado. O mesmo vale para avós que, por falta de informação, podem interpretar o choro como manha e ignorar. Com o conhecimento certo, todos passam a agir de forma sincronizada. Por isso, incentive o aprendizado conjunto. Compartilhe esse vídeo
com quem cuida do seu bebê. Quanto mais pessoas souberem decifrar esse código, mais acolhido e protegido seu filho será. Pode parecer exagero, mas a forma como o bebê é acolhido nos primeiros meses de vida influencia diretamente sua vida. Estudos em neurociência mostram que crianças que tiveram suas necessidades ignoradas repetidamente durante o choro desenvolvem maior propensão à ansiedade, insegurança, dificuldades de apego e até baixa autoestima na fase adulta. Por outro lado, quando o bebê percebe que seus sinais são ouvidos, respeitados e acolhidos, o cérebro dele libera ocitocina, o hormônio do vínculo, da segurança. Isso cria um alicerce emocional estável, que vai acompanhar a criança por toda a vida. Portanto, não se trata apenas de parar um choro. Trata-se de plantar segurança. Cada vez que você responde de forma empática ao som do choro, está moldando positivamente a estrutura emocional do seu filho. Você não está apenas criando um bebê mais calmo, mas um futuro adulto mais forte, mais equilibrado e mais preparado para o mundo. No final das contas, não é sobre decorar 5 sons, fazer listas ou se culpar por não entender tudo de primeira. É sobre presença, sobre ouvir com o coração, não só com os ouvidos. O choro do seu bebê não é um problema a ser resolvido. É uma ponte a ser atravessada, uma chance de construir uma conexão que vai muito além dos primeiros meses. Quando você para, observa, escuta e responde com empatia, seu bebê sente isso, mesmo que não entenda as palavras. Ele entende a intenção, e essa intenção vale mais do que qualquer técnica. Lembre-se, não existe perfeição na criação de filhos. Existe escuta, amor e prática. E se você chegou até aqui, é porque está comprometido em fazer diferente, em ouvir o que poucos pais ouvem, o que muitos ignoram. Parabéns por isso. Continue aprendendo, continue ouvindo. Seu bebê agradece, mesmo sem saber falar.